Culpa e vergonha. Quantas vezes na sua vida você já sentiu vergonha? Vergonha diante de algumas pessoas próximas, vergonha de ser quem você é, vergonha de alguma característica sua física ou emocional. Quantas vezes você sentiu vergonha em ambientes públicos, na sua escola, na sua faculdade, trabalho, bem, onde você estiver? Quantas vezes você sentiu vergonha da sua própria forma de existir? Quantas vezes você sentiu culpa? Culpabilizou-se, culpabilizou outras pessoas, sentiu uma profunda culpa por ter feito algo, alguma pessoa que é tão importante na sua vida. Bom, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje, sobre a culpa e sobre a vergonha. Bom, quando a gente fala de culpa, a gente está falando de um sentimento que brota na gente quando experienciamos ter feito algo para alguma pessoa que geralmente a gente entende que ela, enfim, que a gente fez algo ruim a ela e que ela é uma vítima de alguma coisa que nós fizemos. Muitas vezes sentimos culpa por ter ofendido alguém, por ter caluniado alguém. E isso vem um sentimento muito forte de culpa, uma sensação de que tivemos um comportamento que foge dos padrões e normas socialmente aceitos, um sentimento de que tivemos comportamento antiético, o que não foi merecedor de um certo convívio social. Então esse é um sentimento de culpa que vem em situações onde a gente avalia um comportamento da gente no mundo externo. Então a culpa ela é voltada para um processo de olhar para suas atitudes realizadas num certo contexto e sentir-se responsável por ter feito alguma coisa ruim para alguém. Esse é o sentimento de culpa, Ele é, se a gente fosse pensar de uma forma mais direta, a culpa ela vem da gente para com coisas que nós fizemos, ações, comportamentos, atitudes perante a outras pessoas. Bacana? Então me acompanha aqui, que agora a gente vai entender um pouco da vergonha e a diferença da vergonha e da culpa, tá bom? Quando passamos para o lado da vergonha, é um processo onde a gente faz uma reflexão sobre como nós somos, ou seja, um processo mais interno, a gente avalia características, habilidades, enfim, condições, situações que permeiam a nossa vida ou que existem em nós, e a partir disso a gente faz uma avaliação sobre como as pessoas irão nos avaliar, como o outro vai me julgar por ser dessa forma, por existir dessa forma, por ter desejos dessa forma, por querer dessa forma, uma série de coisas. Então a vergonha ela é um processo onde eu avalio quem eu sou, ou como eu estou sendo, o meu arranjo nesse momento, vamos dizer assim, de características, de pensamentos, de emoções, de comportamento, enfim, uma avaliação da gente com a gente mesmo e entendendo como o outro está nos avaliando. Ele vai nos avaliar. Então esse é um processo muito bacana da gente pensar, onde a culpa é uma avaliação externa do que fizemos a alguma pessoa e a vergonha é um sentimento de ser inapropriado para diversas situações. E aí, por exemplo, pessoas que sentem muita vergonha em ambientes de exposição social, eles entendem que a forma como eles existem, os seus pensamentos, discursos, aspectos ideológicos, aspectos de concepções sobre o mundo, sobre a vida, são, vamos dizer assim, não são tão qualificáveis, não são interessantes, não são atraentes, e a pessoa passa a imaginar dentro da sua cabeça aí, tá certo? Que as pessoas irão julgá-las de uma forma em que pode ocorrer processos de rejeição, processos de desamparo. Então a vergonha está muito associada a isso, a como eu vejo aqueles que me olham, a vergonha, E é um processo muito, muito interessante de pensarmos que dentro disso tudo ocorrem muitas distorções cognitivas ou formas de pensar disfuncional, Muitas vezes a gente imagina de uma forma depreciativa, a forma como as pessoas irão nos avaliar. A gente imagina que irão nos avaliar de uma forma péssima, de possíveis rejeições, e na verdade aquilo não necessariamente ele pode acontecer, tá certo? Está mais num processo onde eu avalio que eu sou defeituosa ou defeituoso perante aquele tipo de situação. E aí a resposta
que é comum nas pessoas que são muito envergonhadas, ou seja, pessoas que sentem que são inapropriadas para diversas situações, vamos dizer assim, clausurar-se. É o processo de voltar-se para si no seu silêncio, e assim fica. No silêncio, muitas vezes, do seu quarto, ou vai para uma mesa de um restaurante, passa todo o tempo calada, não quer se levantar, não quer falar, não quer dançar, não quer se experienciar, não quer demonstrar suas opiniões, porque entende que elas não são apropriadas, ou seja, são vergonhosas. Bacana? Vejam só como existem diferenças entre o processo cognitivo envolvido na vergonha e na culpa. Na culpa, é um processo onde o sujeito ele imagina que fez atitudes muito erradas, atitudes que foram desonrosas. E nós temos sociedades que, vamos dizer assim, tem um traço muito mais marcante na culpa, né, e outros mais marcante na vergonha. Né? São duas formas também que regulam o nosso comportamento humano. Né? Eu não vou fazer isso porque eu vou me sentir culpado, não vou fazer isso porque isso é vergonhoso. Tá? Essa é uma discussão muito bacana. A gente pode pensar as diferenças existentes entre o mundo oriental e o mundo ocidental. Existem uma série de coisas que para o mundo oriental, por exemplo, causa extrema culpa, e já no mundo ocidental a mesma situação, né, de forma próxima, pode provocar uma vergonha muito maior. Bacana? Me acompanha mais um pouquinho que nós vamos pensar então que estratégias nós podemos realizar diante então de se deparar com diversas formas disfuncionais de avaliarmos a nós mesmos, né, que nos propicia ter essa vergonha, se realmente aquilo que a gente imagina pelo qual a gente é culpado, nós realmente somos os responsáveis, ou nós estamos personalizando uma responsabilidade que não é nossa, mas a gente traz pra gente. Como assim personalizando? Muitas vezes em situações, por exemplo, de conflito familiar, não é? O filho acaba tendo um sentimento de culpa por não conseguir resolver um problema que é do seu irmão, né? No sentido de que essa responsabilidade seria hierarquicamente pensando assim sobre os pais. Os pais, eles têm muito mais eles têm a hierarquia, eles têm o processo, vamos dizer assim, na nossa constituição cultural, do sistema familiar, eles têm um poder hierárquico que compete a eles a delimitação de ajudar, por exemplo, o seu filho de uma forma mais precisa, porque existe toda uma história antropológica em torno disso, né, que é de responsabilidade dos pais. Então o irmão se sente culpado por ele não conseguir resolver, mas na hierarquia os irmãos estão ali no mesmo patamar. Existem processos para algumas intervenções, conduções da vida, orientações, processos de educação que são de responsabilidade dos pais. Então muitas vezes estes se sentem culpados. E aí a gente precisa entender de que tipo de culpa é. Se a culpa é por uma intervenção que necessariamente deveria ser feita pelos pais, ou o que compete na relação de irmãos e o que a gente pode fazer. Beleza? Então é disso que a gente está falando. Então, a primeira estratégia aqui é você colocar em reflexão, em movimento, aquilo pelo qual você está sentindo vergonha, aquilo pelo qual você sente culpa, certo? Quais são as vantagens de sentir-se envergonhada? As vantagens de sentir-se culpado? As desvantagens de cada um, certo? Analisar o que existe de disfuncional permeando aí, tá certo, em você sobre cada uma dessas coisas. Conversar com uma terceira pessoa. Isso pode ser um ponto muito bom para você entender, será que você está catastrofizando? Será que você está personificando para si uma responsabilidade que não necessariamente é sua, ou que outros têm muito mais domínio e poder para resolvê-las? Bacana? Então, com essa provocação, continuando a nossa série de discussão sobre as emoções, essa semana a gente vai discutir bastante sobre isso nas lives, então acompanhe as lives, tá certo? Tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube, quanto no podcast, beleza? E vamos refletir sobre as nossas emoções de uma forma inteligente. Um grande abraço.